E aí pessoal, tudo bem com vocês? De volta então com mais um vídeo. Hoje vamos falar mais um pouco aqui de ações baratas. Falar de ações de bons fundamentos, algumas inclusive que vocês têm me mandado perguntas sobre. Então se você é investidor e gosta de estudar investimentos em ações, se inscreve aí no canal e ative as notificações, porque aqui eu sempre falo sobre isso e mostro também na prática às vezes. Bom, mas vamos lá, ações baratas então. Começando aqui com as metalúrgicas. Vocês me perguntaram muito esses dias aí, né, qual a ação mais barata, se é a Usiminas, se é a Gerdau ou se é a CSN. Então eu peguei aqui um comparativo, né, que leva em consideração os últimos 12 meses, então atenção que é os últimos 12 meses que a gente está vendo aí nessa tela. E nós temos a Usiminas e a Gerdau sendo as duas primeiras colocadas. Inclusive me contem nos comentários, né, qual dessas ações aí que vocês têm na carteira. Mas vejam só, para quem analisa valuation e começa aí logo pelo PL e pelo preço sobre valor patrimonial, a Usiminas está um pouco melhor. Geralmente os analistas usam mais o indicador EV/EBITDA nas análises de empresas de commodities, por exemplo, né? E a gente acompanhar esse indicador é importante para poder entender a capacidade de geração de lucros da empresa. Então, como é um indicador de valuation, a regra é quanto menor o indicador, mais descontado estaria o ativo. Então, nesse critério, a Gerdau estaria mais interessante, olhando aí para o EV/EBITDA. Mas como o EV/EBITDA não considera endividamento, é obrigatório você fazer sua análise, olhar também para o endividamento das empresas, tá? E a partir daí você vai embasar na sua decisão. Então, um pouco mais abaixo aqui os indicadores de endividamento, você observa que a Usiminas está com uma dívida líquida negativa, enquanto a dívida da Gerdau está quase aí no negativo, né? E dentro aí desse contexto de ações baratas, a gente tem que olhar também para os indicadores de rentabilidade e crescimento. E aí no caso das duas empresas você vê que está praticamente empatado. É interessante a gente olhar também para o histórico de lucro e receita, né? Então, tanto a Usiminas quanto a Gerdau, você vê que é bem parecido. A Usiminas foi um pouquinho mais inconstante, digamos assim, ali perto de 2011 até 2016, mas a retomada é praticamente idêntica, né? Então, para quem busca uma empresa descontada no setor de siderurgia, tanto a Usiminas quanto a Gerdau estão interessantes. Seria praticamente um empate aí entre as duas empresas. Lembrando que nós estamos avaliando indicadores dos últimos 12 meses, tá pessoal? Porém, para quem olha dividendos, talvez a Gerdau possa continuar pagando dividendos maiores do que a Usiminas. E também para quem olha de maneira global as linhas de negócio das empresas, nesse ponto a Gerdau tende a se beneficiar da retomada global, uma vez que ela tem mais exposição ao mercado externo do que a Usiminas, que é mais o mercado interno. Esse detalhe, né, a gente pode abordar em um vídeo específico mais à frente aí sobre essas empresas, mas as duas, como eu disse, são ótimas empresas, estão aí descontadas, olhando para os indicadores. Lembrando que isso não quer dizer que as ações vão subir. Usiminas bastante desvalorizada, né, cerca de 40%, enquanto a Gerdau desvalorizada em cerca de 18%. Partindo aqui para outro setor que também pode estar descontado, é o de shopping center. E aí eu separei aqui algumas empresas para a gente ver também o comparativo. E aí nós temos Aliansce Sonae, Grupo Gereissati, Multiplan e BR Malls. Começando aí pelo valuation, fica um pouco tumultuado entre elas, né? Mas o PL, quem sai na frente é a Aliansce Sonae. O preço sobre valor patrimonial já fica melhor para a BR Malls. O EV/EBITDA melhor para a Aliansce Sonae. Então é melhor que a gente olhar para os indicadores de eficiência, endividamento e rentabilidade, onde nós temos duas empresas bem mais definidas, Aliansce Sonae e Multiplan. Veja que nesse quesito as duas têm indicadores melhores, principalmente no endividamento. Como nós estamos falando aqui de um setor sensível que depende do consumo da população em geral, obviamente você deve buscar pelas empresas que têm mais dinheiro. E nesse ponto, a Aliansce Sonae está melhor que as outras, conforme os indicadores aí dos últimos 12 meses.
Se a gente olhar historicamente, né, o crescimento de receita e lucro vem bem. A Aliança Sonae crescendo, Multiplan crescendo, só a BR Malls que tem aí uma inconsistência, porém é interessante a gente observar que a retomada do lucro e da receita em 2021 para 2022 em ambas as empresas é evidente. Então é um setor onde as empresas estão negociando a indicadores interessantes. Eu vejo, na minha opinião, a Aliança Sonae mais atrativa, né? E tem a questão do gatilho aí com a possível fusão com a BR Malls que deve acontecer. Nós temos aí as cotações em queda nos últimos 12 meses, a Aliança Sonae mais de 30% desvalorizada. Não quer dizer que vai subir tão cedo, mas pode ser aí uma das mais baratas da bolsa hoje. Outro segmento também muito interessante que tem ótimas empresas de bons fundamentos é o setor de saúde. Tem várias empresas e eu separei aqui 5 delas. As 3 mais bem posicionadas foram Hermes Pardini, Qualicorp e Fleury. O valuation é até próximo, né, nos últimos 12 meses comparando as 3. Mas quando a gente olha para os indicadores de eficiência, endividamento e rentabilidade, as 2 primeiras, né, aparecem aí com margens bem mais altas, endividamento baixo e boa rentabilidade. Um ponto a se destacar é a Fleury, que está em terceiro na comparação, mas é uma empresa para a gente olhar de perto, para quem pensa no longo prazo, porque ela vem buscando o ganho de escala, vem fazendo aquisições e parcerias. Então é aquele negócio, né? Ela está gerando muita receita agora, mas o lucro não está subindo junto ainda. O que está subindo é a dívida, porém lá na frente, se a empresa conseguir dar uma enxugada, conseguir melhorar o seu operacional, reduzir custos e despesas e manter essa geração de receita forte, ela possivelmente pode reportar um lucro bem expressivo lá na frente. Os movimentos que ela vem fazendo, muito provavelmente é visando isso, acredito eu. Então é um setor aí, né, que tem boas empresas, podem estar descontadas. Fleury com uma queda bem expressiva aí nos últimos 12 meses e também destaco aí a Qualicorp, que segue bem desvalorizada também. Agora, falando de VEG, atendendo aí a várias perguntas que eu recebi depois do último vídeo que eu fiz, será que está na hora de comprar as ações da VEG? Bom, ela não é das mais baratas na bolsa, mas por que que nesse momento ela pode estar barata e qual que é o cuidado que a gente precisa ter? Vamos lá, ó. Eu não vou comparar com outra empresa aqui no Brasil porque não faria muito sentido. Mas como eu mostrei no último vídeo, né, vejam que o PL histórico da empresa está abaixo da média, como a gente falou. O preço sobre valor patrimonial também caiu, mas como eu disse, eu não vejo muito sentido usar esse indicador em VEG, né, porque ela é uma empresa de tecnologia, naturalmente o mercado precifica ela mais caro, então a gente já vai aí partir para o EBITDA, né, para o EV/EBITDA. Então veja que ela está abaixo da média, né? Mais de 30% abaixo da média histórica. E como é um indicador de valuation, quanto mais baixo, melhor, mais descontado, né? Entre aspas. Aí para a gente reforçar a nossa tese, nós temos que olhar para o endividamento e para outros indicadores em conjunto. Então vamos lá, ó. A gente vê que o endividamento subiu, mas ainda assim é um endividamento negativo, ou seja, positivo. A empresa tem muito mais dinheiro do que dívida. As margens da empresa, vejam só, margem EBITDA subindo, é positivo. Margem líquida também subindo, é positivo. E aí se você quiser ver também o ROI, ele também é crescente, como vocês podem ver aí. E o ROIC, né, que é característico aí da VEG, você vê uma alta consistente do indicador. Então só aqui a gente pode ver que é uma empresa que tem vantagens competitivas, é uma empresa que faz uma boa alocação do seu capital, sinalizando aí também para uma solidez da empresa. E no resumo, o que nós temos? Cotação caindo, o valuation ficando baixo, né, por pressão vendedora do mercado, que está pessimista quanto ao crescimento econômico, mas de outro lado nós temos uma empresa que está melhorando as suas operações. Ou seja, não se trata de uma queda por deterioração do negócio da VEG. Então isso quer dizer que é hora de comprar porque as ações vão subir? Claro que não é isso. Até porque se vai subir ou se vai cair é o mercado que decide.
Mas para quem é investidor de longo prazo, pode ser a hora de continuar acumulando. O que o investidor está pessimista nesse momento com as empresas é a redução das margens por conta da inflação. Isso aí foi visto em todos os balanços praticamente. As empresas perderam margem para segurar preço, né, em decorrência da inflação. Se você lê os balanços, né, mesmo que você não entenda nada do que está lá, se você der uma lida, você vai ver que todos eles estão falando da redução de margem e do aumento de custos. Isso foi observado no quarto trimestre de 2021, foi observado também agora no primeiro trimestre de 2022 e com a WEG não foi diferente. Muitas empresas aumentaram a receita, mas não aumentaram o lucro. Então isso deixa o investidor na cautela e talvez para a WEG o que o mercado deve estar esperando é um sinal de estabilidade e crescimento dessas margens, tanto bruta quanto margem operacional. O mercado olha muito isso. E como nós estamos falando de uma empresa de muita expectativa do mercado, naturalmente ele tende a supervalorizar as ações em momentos bons, como a gente viu, e também penalizar fortemente em momentos ruins, mesmo com os fundamentos não se alterando. Então a minha opinião para a WEG é que é para o investidor que vai continuar acumulando. Você que está buscando a tacada certeira para dobrar seu capital com uma única tacada, com um único aporte, muito provavelmente não vai ser na WEG que você vai conseguir fazer isso. Mas eu queria saber a sua opinião. Me fala aí nos comentários o que você acha aí da WEG, né? Bom, mas ainda sobre ações baratas e as elétricas. Estão baratas? Sim, estão. Tem muitas elétricas aí negociando a múltiplos baixos. Não vamos falar delas hoje, né, para a gente não ficar repetitivo. Temos também os bancos. Será que eles estão descontados? Sim, os bancos estão. E também não falaremos deles hoje nesse vídeo para a gente não ficar repetitivo também. Assim como as construtoras também estão descontadas, mas deixemos aí para outro vídeo para a gente não ficar na mesmice, tá bom? Vamos estudar outras empresas. A Bolsa de Valores tem boas oportunidades, principalmente para quem pensa no longo prazo, focando no fundamento do negócio. E lembre-se, antes de investir em renda variável, reserva de emergência, renda fixa, e aí quando você partir para a renda variável, o negócio é aportes recorrentes em boas empresas. Se você fizer isso, possivelmente o seu futuro agradece. Então por hoje é isso, um abraço a todos, bons estudos e até o próximo vídeo.